A paz do Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida, em sua família neste dia. Quero compartilhar com você que está ouvindo esse áudio uma porção da palavra de Deus que falou muito ao meu coração. Eu tenho a certeza que vai falar ao seu também, porque a palavra é do Senhor, é o Espírito Santo que vai nos revelar e vai nos mostrar as coisas que precisamos ouvir, precisamos aprender. Eu quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que encontra-se em Salmos, número 102. Nós vamos ler alguns versículos de maneira inicial, os versículos de 1 a 7, e depois nós vamos ler alguns outros de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Arrependimento e esperança é o título deste salmo. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Essa palavra que nós acabamos de ler, você acabou de ouvir, ela fala de um momento terrível em que o salmista estava vivendo. Um momento muito difícil. Palavras como angústia, os meus ossos ardem como em fornalha, ferido como erva, secou-se o meu coração, esqueço de comer, os meus ossos já se apegam à pele, dolorido gemer, não durmo. São trechos que eu retirei para poder caracterizar a pessoa que estava vivendo aquele momento. Vivendo um momento de muita dificuldade. Para ele escrever tudo isso, de ter, inclusive, aos seus ossos apegados à pele, porque ele gemia de uma maneira tão profunda, tão dolorida, isso mostra a situação inicial de uma pessoa que está passando por momento de angústia. E muitas das vezes, assim somos nós. Passamos por momentos de angústia onde as pessoas às vezes ficam até nos julgando o porquê. Por que aquela pessoa está passando por aquilo se ela busca a Deus? E onde está escrito na Bíblia? Onde está escrito que nós não passaríamos por momentos difíceis? Aonde está escrito que aquele que busca a presença de Deus não pode passar por momentos de angústia? Aonde está escrito que aqueles que buscam a Deus não podem ter enfermidades, seja ela física, seja ela da alma? Aonde está escrito? Muitas pessoas, por desconhecimento, falam essas coisas, como eu já disse, sem conhecer. Porque o próprio Jesus Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. E aflição no sentido geral, né? Não é só aflição emocional. Não, aflição em todas as áreas nós passaríamos aqui. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo passou por um momento de angústia. Muitos não se atêm a isso. Mas Jesus passou por um momento de angústia. Lá no Getsêmani, quando estava se aproximando o momento dele ser crucificado, ele foi orar, convidou os discípulos para irem com ele.
Os discípulos acabaram dormindo porque estavam cansados, e Jesus orando, sozinho, sem ninguém dos seus discípulos para o apoiar, para estar junto dele, naquele momento que ele disse que ele sabia que estava se aproximando a sua morte. E Jesus Cristo era Deus encarnado, mas ele era ser humano na parte física, em algumas áreas da emoção. E ele sofreu. Foi uma angústia terrível que Jesus Cristo passou lá no Getsêmani. Porque Jesus Cristo sabia o que estava preparado para ele, que era a cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo, ele sofreu. Sofreu tanto, que chegou a transpirar sangue. E se você for pesquisar se isso é possível, você vai ver que tem estudos que falam quando a angústia ela é tão profunda que você sim pode transpirar, suar sangue. E foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Mas ele não desistiu, né? O mais importante de tudo isso é que você entenda que ele não desistiu. Ele foi até o fim, por mim e por você. Mas por que eu estou pegando o exemplo de Jesus Cristo? Para mostrar para você que até ele teve o seu momento de angústia. Teve o seu momento de luta. Luta interior. Ele estava sofrendo. E o salmista aqui também estava. E existem muitas pessoas que estão sofrendo de igual modo. Estão se autoflagelando, não entendendo por que eu estou passando por isso. Eu não poderia passar por isso porque eu acredito em Deus. Mas aí é que está a parte mais importante. Que você vai passar pela angústia. Você não vai permanecer nela. Jesus Cristo passou pela angústia. Morreu, ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, nos mandou o Espírito Santo e nesse momento está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. A grande diferença, caro ouvinte, é que esse momento, se porventura você está passando por uma angústia, que ela é tão forte, é tão grande, você tem que entender que você vai passar por ela. Mas você tem que ter algo em sua vida que te motive a lutar contra essa angústia que você está vivendo. Eu não sei o nível de angústia, eu não sei que tipo de sofrimento, que tipo de problema, mas fato é que nós temos que ter uma postura igual o salmista teve. A visão da esperança, a visão que ele via, essa minha situação está insustentável. O meu corpo físico, meus ossos estão doendo, já estão se apegando à pele. Quando eu começo a gemer, me dói. Eu tenho que fazer como o salmista, ter a esperança. E no verso 12, o salmista diz assim: Tu, porém, Senhor, mesmo com todo esse meu sofrimento, o salmista dizendo, Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. E no verso 17, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que um familiar seu está passando. Deus sabe. Mas Ele quer que você tenha a fé desse salmista, que mesmo nessa situação inicial tão deplorável, tão difícil, de não conseguir dormir, de ter uma angústia profunda, ele teve esperança. Ele teve esperança que a situação dele ia melhorar. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele quer ajudar a todos que estão passando por esse tipo de problema. São muitas pessoas nestes dias. O século XXI é um século da enfermidade da alma. Tem pessoas que ficam julgando. Como pode uma pessoa que diz ser temente a Deus e passar por doenças da alma, como a ansiedade excessiva, síndrome do pânico, depressão? É uma doença como outra qualquer. Mas a gente tem visto, existe tratamento, nós sabemos que Deus tem usado a medicina para abençoar essas pessoas. E é isso que as pessoas às vezes ficam num conflito. Não, eu não posso ter isso. Por que não? Deus pode te curar de forma imediata? Pode, porque Ele é Deus. Mas você não se esqueça que a medicina existe porque Ele é Deus. Se você precisa ser curado de alguma doença da sua alma, dessas que eu citei,
Busque a Ele. Ele pode te curar. Pode. Como? De maneira milagrosa, de tal forma que você de imediato não vai ter mais esse problema. Mas Ele também pode usar a medicina para ser bênção na sua vida. Nós sabemos, irmãos, que vivemos neste século. O século 21 é o século das doenças da alma. Nós sabemos que o século 21 ele está tão difícil e vivendo nesta situação atual de pandemia, tem aumentado o índice de pessoas com esse tipo de doença ou com outros tipos de angústias em sua vida. Eu quero, nesta oportunidade, dizer para você, não desista. Não fique se achando a pior pessoa do mundo. Deus está vendo a sua angústia, assim como Ele viu a de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez tudo por nós e venceu a angústia e a morte. Você também vai vencer. Você também vai passar por este problema, não vai permanecer nele. Deus sabe do interior do seu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você sonha, o que você projeta, Ele sabe de todas as coisas. Mas eu quero convidar a você a entender que a resposta a essa oração do aflito que você pode estar fazendo hoje, ela tem uma resposta. A resposta vem do Senhor através de Mateus 11:28, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso Senhor. Ele nos ama, Ele te ama, e Ele vai te ajudar a passar por esta luta, por este problema que você está vivendo. Você não vai ficar nele, porque o nosso Senhor é Deus de poder, é um Deus de bênção, é um Deus de amor. Que possamos nestes dias ter os nossos olhos também voltados para as pessoas que precisam, que às vezes por fora estão bem, mas por dentro estão vivendo um momento tão difícil. Que o Espírito Santo nos dê o discernimento para conversarmos com estas pessoas, para falarmos da palavra para estas pessoas, porque a esperança está em Cristo, não tem outra esperança. A esperança nunca vai estar em homens, a esperança tem que estar no Senhor Jesus Cristo, que é o que vai nos tirar da situação inicial de angústia e vai colocar numa situação intermediária e final de vitória, de alegria, de paz, de mansidão. Esse é o nosso Senhor e Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Creia, assim como o salmista, um ser humano como nós, Jesus sofreu, você pode estar passando por algum problema, mas creia que o nosso Deus é fiel e vai te honrar. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus possa tratar no mais profundo do seu coração e da sua alma, para que você tenha dias felizes, dias de paz. Deus é contigo, Deus te ama, tem um propósito na sua vida, isso eu não tenho dúvida. Continue lutando, continue tendo esperança. Não se importe com as vozes contrárias que virão, que vão querer te desanimar. Não dê ouvidos a essas vozes. Dê ouvido à voz de Deus, à voz de Jesus Cristo, que diz que te ama, que te fez, que te conhece desde o ventre da tua mãe, que tem projetado coisas lindas para a sua vida, para a sua posteridade, para a sua geração, seus filhos, né? Para o seu casamento. Ele tem o melhor para você, porque Ele é o melhor para você. Que Deus te abençoe, caro ouvinte, em nome de Jesus. Amém.